Esse, esse mês é um mês que praticamente encerra, né? Encerra o ano. É um mês de muitas festividades. É um mês onde as pessoas criam tantas expectativas. É um mês onde as pessoas também, queridos, se abatem com muitas frustrações. É um mês em que as pessoas focam, né, na parte comercial, né? As pessoas focam em ganhar muito dinheiro, os comércios aceleram a sua intenção de venda, e é um mês que as propagandas, elas visam gerar um desejo consumista no coração das pessoas, porque há um interesse financeiro por trás disso, e há um interesse pela data, né? Pelo 25 de dezembro, que é uma data, para mim, ela não é uma data exata, né? É uma data criada, porque na verdade não se sabe ao certo o dia do nascimento de Jesus, mas é a data em que o sistema comemora o dia do nascimento de Jesus. Mas para a realidade comercial, né, o verdadeiro sentido do Natal não tem nada a ver com o que se prega, com o que a sociedade propaga, né? E é uma data também que nós aproveitamos para quê? Para fazer um evangelismo e falar. Se alguém sabe o sentido do Natal, esse alguém são os cristãos, que realmente tiveram a oportunidade de ver Jesus nascer em suas vidas. Então, queridos, mas é um mês também complicado, porque aumenta o índice de violência, aumenta, é terrível, mas chega essa época, você vê as estatísticas sobem lá para o pico, sobe muito alto. E nós temos que tomar cuidado para quê? Para não entrar naquele ímpeto que o pastor Léo costuma chamar de espírito natalino, né? Então, as pessoas são muito levadas a isto. E acabam alguns, né, decidir um dia de troca de presentes, nada contra. E as pessoas tentam, há uma tentativa de mostrar, né, a luz. Por isso que vemos muita iluminação, por isso que vemos as casas iluminadas, os comércios iluminados, luzes piscando. Por quê? Porque, na verdade, eles querem expressar o mês da luz, em que a luz veio ao mundo. Mas, na prática, na verdade, isso não consegue atender a necessidade das pessoas. Não consegue, porque acaba tudo isso, as pessoas acabam entendendo pelo lado errado e enchem, né, o caneco, enchem o coco, chapam de bebida e comem demais. É terrível. Por quê? Porque as pessoas acham que é festa, é dia de festa, então o importante é comemorar e ganhar presente. Então as frustrações já começam no amigo secreto, né? De repente a pessoa dá um presente de X valor e recebe um presente inferior ao que ela deu. Ela já começa a reclamar e ela fica descontente. Alguém já teve esse problema com o amigo secreto? Queridos, por quê? Porque é tão gostoso dar e receber, não é verdade? É tão gostoso, mas só que as pessoas dão sempre na intenção de receber algo melhor. Não tem nada a ver com... E outra, é apenas um gesto que volta-se para o comércio. Para nós estarmos com a família reunida é muito bom, mas nós não temos só o dia 25 de dezembro ou o dia 24, né? O dia 25 de dezembro para estarmos reunidos com a família. Nós temos o ano inteiro, né? Todo ano nós fazemos a nossa confraternização. Esse ano nós não vamos fazer. Nós vamos deixar, nós vamos praticamente fazer uma celebração no dia 27, né? E nós não vamos fazer a nossa confraternização também respeitando essa preocupação, como as coisas estão caminhando. Mas, amados, nós olhando para a palavra de Deus e vendo aqui o apóstolo Paulo falando sobre a importância que nós devemos dar para a realidade da vida que nós estamos vivendo. E no capítulo 5 de Efésios,
nós temos a seguinte orientação do apóstolo. Versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou. Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Pai querido, tua palavra viva e poderosa sempre enche os nossos corações, sempre nos faz transbordar. Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo, que os olhos do nosso entendimento possam estar abertos e que o Senhor possa falar no nosso coração e que sejamos tocados e impactados com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, Senhor. Pedimos e lhe agradecemos. Tira toda a inquietação, toda a preocupação, tira toda a resistência, toda a dureza do nosso coração e nos torna flexíveis para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Então, queridos, você vê que o apóstolo Paulo, ele tem uma tática muito sábia. Você vê que ele começa no capítulo 1, ali, a pastora Cláudia até ministrou semana passada, ele começa bendizendo o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele começa ali trazendo alguns elogios, e fala, no capítulo 2, ele fala que nós estávamos mortos e fomos vivificados. Nós vivíamos como mortos e fomos vivificados. E é interessante que ele vai decorrendo os capítulos, queridos, e nós vemos que o que ele fala aqui, no capítulo 5, é algo muito, muito forte, em relação àquilo que Deus espera dos cristãos. Deus espera daqueles que recebem a Cristo Jesus. E ainda essa semana, olhando para o sistema religioso que nós estamos vivendo, eu fiquei pensando, Senhor, qual é a geração que virá depois de nós, se o Senhor não voltar? Que geração virá depois que nós passarmos?
olhando, amados. Por quê? Porque nós vemos que ele fala dos dias maus. E Paulo está sempre preocupado em levar os cristãos a uma proximidade de Cristo, ao ponto de levá-los a imitar, a ser imitador de Deus. E nós não vemos diferença entre os apóstolos. Quando você vê lá Pedro na carta, lá no capítulo 2 de 1 Pedro, ele fala, olha, portanto, né, como meninos novamente nascidos, desejai o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, deixando toda a malícia, todo o fingimento, todo o engano. Então nós vemos que há um equilíbrio entre os apóstolos na pregação. E aqui, queridos, nós vemos que quando Paulo começa aqui, o capítulo 5, ele é apenas um capítulo dentro do contexto dos 3 primeiros capítulos, muito rico para levar uma igreja a um avivamento, para levar a igreja a um toque especial do Senhor. Então ele fala, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. É o primeiro ponto em que Paulo se preocupa aqui, é sobre a forma do cristão em imitar. Mas imitar a Deus, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, ele foi mais profundo. Por quê? Porque lá em Coríntios, no capítulo 11, se não me engano, ele diz o quê? Sedes meus imitadores. E Paulo ousa dizer, sede meus imitadores. E aqui ele vai um pouco mais profundo. Sede, pois, imitadores de Deus. Queridos, como que você pode? Como que nós vamos imitar a Deus? Como? De que forma? Como se imita Deus? Você tem uma noção disso? Você já perguntou para o Senhor como que você faria para imitá-lo? Nós sabemos que Jesus, ele é a expressa imagem do Deus invisível. E ele fala aqui que, primeiro ponto, andai em amor como Cristo nos amou. O amor, ele é também dentro dos 3 pilares da fé cristã: fé, esperança e amor. Alguém até citou isso quando o Felipe perguntou aqui, né? Tem vários conjuntos de 3 pilares da caminhada que formam uma expressão uma expressão inabalável da nossa caminhada. Quando ele fala da fé e da esperança e do amor, ele está lá em Coríntios, no capítulo 13, falando exatamente da importância do amor, da importância do serviço, da importância da entrega. E aí quando ele termina o capítulo, ele fala que exatamente hoje vivemos pelas 3 coisas, fé e esperança e o amor. Dessas 3, o maior é o amor. E ele vai falar lá também, no mesmo capítulo, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, me comportava como menino, mas logo que cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de menino. Então, amados, quando nós olhamos aqui, o apóstolo dizendo, olha, seres imitadores e andai em amor, existe algo que nós temos que ficar muito atentos em relação a isto, principalmente nessa época em que temos que andar de máscara. Como é ruim, amados, que tristeza, porque o amor também ele tem que ser expressado. Você pode expressar o amor com o olhar, você pode expressar o amor com um sorriso, você pode expressar o amor abraçando, mas nós não podemos nos abraçar. Você pode expressar o amor se cumprimentando, mas nós não podemos nos cumprimentar. Mas, querido, isso não neutraliza a nossa responsabilidade de amar. O medo de uma contaminação não pode tirar do nosso coração o gesto do amor. E o que acontece? Por causa disso, nós vemos o perigo de uma frieza espiritual.
É importante olhar no olho, cumprimentar, olhar no olho. É importante sorrir. É importante, amados. Isso expressa amor. E Paulo fala, e andar em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e cheiro suave a Deus. Mas nós estamos numa agitação, vivemos correndo, vivemos preocupados, né? De repente com o futuro. Temos que fazer planos, temos que projetar, temos que programar, porém, nunca esquecer da palavra de Deus, né? Lá em Provérbios 16, do homem vêm as preparações, vêm os projetos, mas do Senhor vem a palavra final, é o Senhor quem determina. Mas hoje, queridos, a maior preocupação das pessoas, antes de viver o hoje, já estão presas no amanhã, que nem sabemos se vai chegar, nem sabemos se vai acontecer. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ser negligentes, displicentes, não. Mas Paulo fala aqui, em relação a essa questão de andar em amor, é a primeira coisa. Nós temos que cultivar isso no nosso coração, porque com esse negócio de pandemia, a gente até acaba perdendo o valor de olhar no rosto do irmão, de olhar na face do irmão, dar um sorriso para o irmão, só porque está de máscara. Meu amado, as pessoas vão se esfriando. Nós não podemos apenas nos conformar, né, com o culto, né? Nós vamos... o culto nós temos necessidade. É uma necessidade que a nossa alma tem de cultuar um Deus vivo. E Paulo aqui, ele está falando de um gesto prático da vida cristã, de um gesto prático daqueles que estão entendendo a sua nova vida. Continuando. Mas, veja bem, ele vai engrossando o caldo, então, quando ele diz, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Mas a prostituição e toda a impureza e toda a avareza, nem ainda se nomeie em vós. Queridos, sensibilidade para a santidade, sensibilidade para ficarmos cautelosos com relação àquilo que contamina a nossa alma, que contamina o nosso espírito. E hoje nós vemos que há uma facilidade muito grande para se prender nessas coisas que Paulo está orientando aqui na sua carta para a igreja de Efésios. Nem ainda se nomeie entre vós, versículo 4, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices. Pastor, o que é torpeza? Pastor, o que é parvoices? O que é chocarrices? Alguém sabe o que é? Às vezes não, né? Tem coisas que fica difícil, porque é uma linguagem fora da nossa cultura. Mas nós vemos, queridos, que questão torpeza é tudo quanto é tipo de palavras e gestos obscenos. Palavras e gestos obscenos que não podem fazer parte da nossa vida. Porque nós fomos lavados, fomos remidos pelo sangue precioso de Jesus. Então, essas coisas, nós temos que ficar atentos com a nossa linguagem, queridos. Você vê que lá no capítulo 4 desse mesmo de Efésios, ele fala no versículo 20, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só as que forem boas, no capítulo 4, versículo 20, para promover edificação e dar graça para aqueles que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E o que é a palavra torpe? Palavrões abreviados, algumas gírias. Queridos, às vezes a gente ouve, né? As pessoas não querem falar o palavrão.
ou a palavra torpe. Então ela fala a primeira palavra, a inicial, só início. E isto, bom, dá a ela um alívio de consciência de que ela não falou. Só que é errado, meu amado. É errado. A linguagem do crente é uma linguagem diferente. A linguagem cristã é uma linguagem que faz as pessoas olhar e ver. Como nós temos que vigiar sobre as palavras dos nossos lábios. Como nós temos que tomar cuidado. Jovem, né? Vocês aí que tem aí, tá com mais dinâmica de vida, tem mais liberdade, no sentido de estar em muitos lugares. Fique atento, vigia, porque a palavra do Senhor, ela não é a palavra do homem, ela é uma palavra aqui que o apóstolo está colocando para que aqueles que estavam se convertendo em Éfeso. E aqui ele está escrevendo para que houvesse uma mudança de comportamento, nem torpezas, nem parvoíces. Parvoíces, coisas tolas, coisas sem significado, sem edificação. Sabe, coisas que não acrescentam. Coisas que trazem mais, às vezes, desgaste do que qualquer outro tipo de força espiritual. Como é gostoso. Hoje nós vivemos numa sociedade muito, muito complicada, meu irmão. Por isso que eu fico pensando, depois que essa geração de cristão for embora, qual é a próxima que vem? Você pode falar assim, pastor, depende da semente que você plantar. Queridos, nós temos plantado a semente da palavra de Deus e nós temos visto que hoje há muita flexibilidade para com o cristianismo. Há muita tolerância e nós temos que vigiar em relação a isso. Chegou aí ter um comentário aí, um debate aí, teve pastores que entrou aí para defender a causa, dizendo que a Bíblia está desatualizada. Não sei se alguns de vocês chegaram a ver isso. A Bíblia está desatualizada. Alguns textos da Bíblia, principalmente algumas cartas que Paulo escreve, está fora do contexto, ela está desatualizada. Graças a Deus, porque teve irmãos à altura que se levantou e mostrou que a Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã, do que qualquer escritura que vai sair amanhã, qualquer escrita que vai sair daqui a anos. A Bíblia é atualizadíssima. Queridos, a palavra de Deus, ela não precisa de reforma, ela não precisa de restauração. Tudo o que tinha de ser contido aqui, já está contido. Os bons livros que existem para um apoio, mas a palavra de Deus, ela é autossuficiente para o passado, para o presente, para o futuro e para o que vem depois do nosso futuro. Essa é a palavra de Deus. O problema também que nós temos visto, sabe o que é? Desmazelo, ou falta de zelo com a palavra de Deus. Crentes que não lêem a Bíblia, ministros que não lêem a Bíblia, amados, isso não pode acontecer. Como que nós vamos imitar a Deus, se nós nem sabemos o que Ele deixou escrito? Jovem que não lê a Bíblia, fica o dia inteirinho, se bobear, ele fica ali no WhatsApp, ele fica ali no Facebook, ele fica ali no YouTube, vendo coisas no YouTube, mas não lê a Bíblia. Amados, que geração de crentes nós vamos ter depois que nós vamos embora? Quando o Senhor nos recolher. Queridos, a Bíblia é a boca de Deus falando com a cada um de nós. Se nós queremos ser avivados, não existe meio de ser avivado externamente, se primeiro não for avivado internamente. E nós vemos aqui que há uma preocupação do apóstolo em fazer uma distinção entre aqueles que foram achados pelo Senhor, foram achados pelo Espírito Santo. Essa semana nós terminaremos, amanhã, né? Amanhã terminaremos o Salmo. Gostoso. Eu nunca imaginei, pastor, que poderia ler todos os Salmos em 30 dias.
Eu nunca imaginei. Porque eu nunca passou pela minha cabeça fazer uma planilha disso. Provérbios praticamente eu leio todo mês. Mas os Salmos nunca imaginei. E nós entramos aí na corrida aí dos Salmos, ler os Salmos, todos os 150 Salmos em 30 dias. Queridos, que gostoso e que rápido. E como Deus tem edificado, porque, meu Deus do céu, como são lindos os Salmos. Como existem salmos de Davi, salmos de outros compositores, mas é tremendo, amados. Nós não podemos ficar longe da palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem coisa que eu não entendo. Amém, tem coisa que você não vai entender mesmo. Tem coisa que é difícil. A palavra de Deus não é tão simples assim, não, amados. Ela exige, às vezes, uma revelação. E tem coisas que é complexa, porque envolve questão cultural, questão geográfica. Quando a pastora Cláudia falou que quando a terra de Canaã ficava em 3 continentes, Deus queria que o povo morasse ali por uma estratégia europeu, continente África, Europa e Ásia, né? Os 3 continentes. Então, Deus não faz nada sem propósito. Então, quando Deus preparou a terra prometida para que o seu povo morasse ali, foi para que dali eles pudessem emanar para todas as nações da terra a realidade de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que faz milagre, de um Deus sobrenatural, de um Deus de verdade, queridos. E hoje não é diferente com a igreja. A igreja do nosso século é uma igreja que foi chamada para brilhar o brilho da glória de Deus. A palavra do Senhor, o próprio apóstolo Paulo fala que nós somos escolhidos para refletirmos como astros neste mundo. E nós vemos o quê? Que infelizmente nós vivemos num mundo em que as pessoas, elas ainda não acham o suficiente o poder e a grandeza desse Deus existente. E vão criando deuses. Essa semana passada, né? Ou essa semana, domingo, primeiro dia de semana passada, então, né? Semana passada, morreu um ídolo aí, e quem teve a oportunidade de ver as manchetes aí, puderam ver quanto as pessoas têm facilidade para criar deuses. Quanto as pessoas têm facilidade para idolatrar. Queridos, mas não vai muito longe, não. Tudo aquilo que tira o primeiro lugar da nossa vida, torna-se um ídolo para nós. Então, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo está falando, né? Sobre essas questões, sobre as torpezas, parvoíces e chocarrices, que não convém a santos, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Nenhum. Chocarrice. Piadas imoral, piadas sujas. Tem gente que vive de contar piadas, viu? Tem gente que gosta de contar piada. Existe piada gospel, né? Existe. Pastor, nós temos um pastor muito amado nosso, que conta muitas histórias, assim, muitas piadas. Mas piadas sadias. Mas chocarrice, queridos, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque acaba sendo, além de palavra suja, também, além de piadas, né, de nível moral baixo, são palavrões. Não cabe na boca do crente. Se cabe, vomita em nome de Jesus e para de falar isso. Porque são palavras que o Senhor declara bem claro aqui que pode neutralizar, pode anular a nossa chegada ao nosso objetivo. Queridos, existem dois momentos importantes na vida do crente, que é a largada. Foi dada a largada. Paulo fala isso também em Coríntios, né? Que no estádio todos correm, mas um só leva o prêmio. Correi de maneira tal que o alcanceis. É a largada, e o que conta é a largada e a chegada. O percurso, ninguém está muito preocupado com o percurso.
O pessoal está lá esperando a chegada de quem deu a largada, de quem saiu. Assim também é a nossa caminhada. Existem nuvens de testemunhas que já venceram a sua carreira, já guardaram a sua fé, que já conseguiram chegar no seu pódio, que estão torcendo. Sem contar a graça maravilhosa do Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, o nosso intercessor, que está ali, que quer que nós não desistamos. Depois que a gente começa, não importa o que vamos ter que passar, importa que nós temos que chegar lá. Muitos desistem no meio do caminho, muitos param nessa caminhada. Por quê? Porque deixam de olhar para a questão daquilo que a Bíblia diz. Nós temos que olhar para algo que seja imitável. Como imitar Deus? Olhando para Jesus. Aonde podemos ver Jesus? Nós tínhamos um cântico que cantávamos antigamente, que a gente fazia até assim, ó. Olhava para o irmão e dizia: vejo o Senhor, vejo a Cristo, vejo o Senhor, vejo a Cristo, o seu trono é sublime e ele habita no templo. O seu trono é sublime e ele habita no templo. Os anjos dizem santo, os anjos dizem santo, os anjos dizem santo é o Senhor. E tinha outro também, que faz tempo que nem... Se tens paz com seu irmão, dizei Shalom. Se não há raiz de amargura, dizei Shalom. Se podes olhar nos teus olhos sem se constranger, aleluia, aleluia, dizei Shalom. Oh, amado, é tão gostoso, porque é gostoso você olhar no olho, né? Paz do Senhor, meu irmão. Então hoje não dá para você fazer isso, mas quando você, antes de ir embora, olhe, sorria com seus olhos. É possível ver o sorriso com os olhos. Né? Então, nós temos que ficar atento aqui, né? Então Paulo continua dizendo aqui, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja bem, tem o enganador, e quem são os enganados? Está escrito na sua Bíblia aí, né? Ninguém vos engane com essas coisas. Olha a preocupação do apóstolo. Com palavras vãs. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são aqueles que não obedecem à palavra, que são facilmente enganados por aqueles que trazem as palavras vãs. E o que são palavras vãs? Palavras que não trazem edificação, palavras que não constroem, palavra que não nos leva a ser confrontado com o nosso pecado, a ser confrontado com as nossas falhas. Por isso que nós olhamos aqui, ele fala de uma forma pesada. Quando ele começa o versículo aqui, ele já vai logo no versículo 3, mas a prostituição e a imoralidade, ainda, se nomeia entre vós. Então é um cuidado que o apóstolo está demonstrando. Então, queridos, nós vivemos num tempo muito gostoso, muita vitória, muita bênção de Deus sobre nós. Deus tem derramado porções dobradas da sua graça sobre a sua igreja nestes dias, de forma maravilhosa, queridos. Mas o que Deus espera é muito mais. Deus espera uma resposta de dentro do nosso coração. Deus espera um comportamento que vai corresponder ao nosso chamado.
Deus não está querendo apenas mexer com as nossas emoções e chacoalhar os nossos esqueletos. Deus quer tocar o nosso coração e fazer com que nós fiquemos incomodados, como um dia Nicodemos ficou incomodado, um professor, um mestre de teologia, um doutor ali, um príncipe em Israel, que ao ser impactado com a palavra de Jesus, ele viu que a vida dele precisava ter uma restauração, e ele vai procurar Jesus de noite e diz: mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz as coisas que o Senhor faz se Deus for com ele. E Jesus pega e diz para ele: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele pega e fala: como assim? E Jesus pega e diz: olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele fala: como pode alguém ser velho, entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo? Tem jeito isso? E Jesus discorre todo o capítulo até chegar no versículo 16 do capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado, é o maior prazer de Deus, é quando nós entendemos o valor da vida eterna, e não a vida secundária de 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, não, mas o nosso foco, o nosso alvo, é a hora que desconectar aqui o disjuntor da nossa vida aqui na terra, já os céus dos céus sejam abertos para nós. É isso que alegra o coração de Deus, meu amado, que não fiquemos escravizados e presos, amarrados a essa terra, presos ao pecado dessa terra, onde as pessoas são iludidas, onde as pessoas são enganadas, como ele diz aqui, por palavras vãs, por uma vida leviana, uma vida que nada acontece. Não, nós somos chamados para brilhar o brilho de Jesus, meu irmão, aonde você está. Por isso que as pessoas, quando você chega no lugar, elas têm que ver uma diferença em você. Tem alguma coisa diferente em você? Não sei, tem alguma coisa assim que você nem precisa falar nada, ela simplesmente olha e vê que tem alguma coisa diferente em você. Por quê? Porque quando tem uma rodinha ali de pessoas contando piadas, você não está participando, você não se envolve. E quando se envolve é para dizer: não, meu Deus, reprova essas coisas. Como assim? Está brincadeira. Você acha que Deus vai fazer questão disso? Você acha que Deus vai se preocupar com essas coisas? Na vida dos seus filhos vai. Pedro diz isto: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Oh, meu amado, é vida transformada. Eu sei que você já passou por várias fases, nós passamos por várias fases, mas nós temos que tomar cuidado com as vãs palavras dos enganadores. Não dá para entrar no céu de qualquer jeito, queridos. Nós somos salvos pela graça. A graça, os primeiros segundos da graça é gratuito, totalmente gratuito. Não merecíamos, não tínhamos condições, mas o Senhor entregou a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 8. Ele entregou a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas não é para que nós continuemos pecadores, é para que nós entendamos que é para ser santo depois da entrega. E lutando contra o pecado, amados, porque o pecado tão de perto nos rodeia, como está lá em Hebreus capítulo 12. Portanto, deixando todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos, prossigamos, sem desviar os nossos olhos, mirando sempre no autor e consumador da fé, Cristo Jesus, o qual pelo prazer e o gozo que estava ali proposto, suportou a afronta da cruz, ignorando a vergonha, a humilhação e a dor, para que nós pudéssemos ser santificados pela sua palavra, amados. Queridos, nós temos um Deus que ama o nosso beijo nele. Quando cantava esse cântico, até agora eu fiquei perguntando, né? Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar. Mas até lá, Senhor,
Tem misericórdia, ajuda-nos. Tem misericórdia. Já teve um outro que falou: o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo para perder com os ressentimentos. Quando eu penso que Ele me ama, Ele. Nesse cântico o céu já uniu. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. E nesse outro, quando o céu beijar a terra. Isso quer dizer que o céu está sempre desejoso de tocar. O Senhor, amado, está sempre pronto. Isaías 55:11. Os braços do Senhor não estão encolhidos, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir as nossas orações. O Senhor está sempre com o braço querendo tocar. Mas tem coisa que não depende de Deus. O maior e o único e o último sacrifício, não existirá outro. O Senhor já fez, que foi entregar o seu Filho para morrer numa cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui nós vemos então, versículo 7, versículo 6, no finalzinho, né? Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Oh, queridos. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Quem chegar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo tem um coração bom. Uma pessoa de coração sensibilizado. Uma pessoa que se sensibiliza com a dor do outro. Uma pessoa que se sensibiliza com o sofrimento do outro. Então, nós vemos que aí está a presença e justiça, né? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça. Deus trabalha mediante aquilo que Ele é. Deus é justo. E aquilo que é justo compete aos seus filhos. Compete a nós optarmos pelo que é justo e tomarmos cuidado com o que é injusto naquilo que fazemos, nos negócios que fazemos. É muito importante isso, né? Quando trabalhamos com venda, né? Temos que, no começo, antes de conhecer Jesus, é uma coisa, mas depois que conhece Jesus, cada venda que um vendedor vai fazer, a gente fala isso porque a gente tem testemunho de vendedores no nosso meio que passaram por esta fase e viram quanto foi importante ser moldado, né? E fazer as coisas com justiça e com verdade. Oh, amados, você já viu um crente mentiroso? Você já viu algum ou não? Não diga que você viu não, que senão... Melhor dizer que não, tá? Mas é complicado. Mas é ruim, ó. Por quê? Porque a mentira tem um pai. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Mas tem gente que às vezes gosta de falar umas mentiras. Ou então uma meia-verdade. O que é uma meia-verdade? É uma mentira inteira. Então, queridos, nós temos que... O apóstolo Paulo aqui está falando da importância de imitar a Deus. Ele não está falando de uma coisa assim, simples, não. De imitar a Deus, né? E quando ele fala do fruto do Espírito que está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não
comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, condenai-as. Não é só não comunicar. Não comunicar e também não aprovar. Não comuniqueis. O que é obra infrutuosa? Quais são as obras? O que poderíamos descrever como obras infrutuosas das trevas? Queridos, tudo aquilo que entristece o coração de Deus, tudo aquilo que afasta o homem da pureza de Deus, acaba gerando algo infrutífero na vida do ser humano. E dentre elas, nós podíamos dizer também que a mentira, nós podíamos dizer também que a calúnia, a contenda, são obras infrutuosas das trevas. São coisas que não convêm a santos. E ele fala aqui, antes, reprovai. Reprovai, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Então não tem como, a palavra do Senhor, ela faz uma distinção clara, queridos. Deus, em relação ao pecador, ele entrega tudo o que ele tem de melhor. Tudo o que ele tem de melhor, que é o seu único filho. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus ama a verdade, mas abomina a mentira. Deus ama a justiça, mas tudo que é injusto fere o coração de Deus. Deus ama a santidade, Deus ama a pureza, Deus ama o coração que opta por uma vida moral. Deus ama um coração que busque falar palavras agradáveis de edificação. Oh, meu amado, quando nós vemos aqui que as palavras, quando ele fala aqui, versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz manifesta todas as coisas. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Engraçado, né? Desperta, tu que dormes. Levanta-te e Cristo te esclarecerá. Você já parou para pensar quantas coisas foram esclarecidas para você? Você já parou para pensar quantas coisas você passou a entender pelo despertar? E o despertar aqui, ele é do homem para com Deus. É nós que despertamos. E despertamos por quê? Porque nós temos a graça, queridos, de buscar a bênção e a direção e a força do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus está sempre pronto para manifestar-se em nós. O Espírito Santo de Deus está sempre observando e vendo. Deus sabe que nós somos imperfeitos. Mas, queridos, existem situações que não podem tornar situações de estimação nas nossas vidas. Sabe aquele pecado de estimação? Sabe aquelas coisas que gruda e fica, Senhor, me livra, me livra, me livra. Senhor, pequei. Vou lá, dobro o joelho, perdão. Aí passa um tempo de novo, pequei. Perdão. Pastor, mas eu tenho que pedir perdão mesmo, senão como é que vai fazer? Queridos, é lógico que nós temos que pedir perdão. Mas existem pecados que dependem de uma posição. Existem coisas, por exemplo, quem tem o hábito de falar mentira, o que ele tem que fazer? Abandonar a mentira. Quem tem o vício, o hábito de vício, tanto de cigarro como de bebida, que tem que fazer o quê? Ele tem que abandonar. Tinha um homem que conta uma história, tinha 4 rãs. Quem conhece rãs? RAM não é aquele que se usa na memória dos computadores, não, né? Memória RAM, não sei se existe isso ainda. Existe? Não, RAM parece um...
Quem conhece sabe, fica mais fácil. Tinha 4 andando em cima de uma Vitória Régia. E elas estavam flutuando. Tinha 4. Uma decidiu pular. Quantas ficaram? Hã? Ficou 4, amados. Sabe por quê? Porque uma só decidiu pular, mas não pulou. Então existe a diferença entre o pular, ou decidir pular e o pular. Tem gente que decide abandonar o pecado, mas não abandona. Decide tomar uma mudança de vida, mas não muda. E quando você quer fazer uma coisa, não basta ficar na decisão. Tem que pagar o preço. Não basta apenas decidir. Por exemplo, vamos decidir perder peso. Eu decidi perder alguns quilos. Mas o que vai acontecer se eu ficar só na decisão? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que mudar o meu hábito de alimentação. Senão não vai adiantar nada. Eu só tomar a decisão. Vai adiantar sim. Vai só acrescentar, né? Então, amados, tem coisas que nós vemos aqui, quando o apóstolo Paulo fala, pelo que desperta-te, tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Está falando sobre o despertar para uma vida diferenciada. Está falando do despertar para o abandono do pecado, o abandono das coisas que antes nós éramos insensíveis e nem percebíamos. Falávamos tantas coisas e nem percebíamos. Mas hoje não. Hoje nós olhamos para Deus, olhamos para o Espírito Santo de Deus, e Ele logo nos incomoda para que nós tomemos posição para agradar ao Senhor, e não apenas para que nós sejamos melhores do que ninguém. E aí então, nós vamos para os versículos mais famosos do capítulo 5 de Efésios. E aí nós vamos terminando. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha, lá naquele tempo, queridos, Paulo já estava alertando. Portanto, vede prudentemente como andai. E qual é o primeiro tópico do nosso caminhar? Imitando, né? Sede, pois, imitadores de Deus, e andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou como cheiro suave. E agora aqui no versículo 15 ele fala, portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. É tão bom andar com sabedoria, queridos. Sabe o que é andar com sabedoria? É buscar a direção de Deus, aconselhamento. Tem coisas que não dá para fazer sozinho. Tem decisão que nós não podemos tomar sozinho. Às vezes nós podemos até pensar que estamos fazendo a coisa certa, quando de repente estamos fazendo a coisa errada. E às vezes quem está de fora, normalmente dentro de um aconselhamento pastoral, consegue enxergar melhor, consegue ver, e como isso é bom. Então é importante, nunca é bom tomarmos atitude de coisas que precisamos fazer sem antes uma orientação, uma oração. Então ele fala aqui claramente, né, para ver prudentemente. Nós temos que ver prudentemente como nós andamos no meio das pessoas, como nós nos comportamos entre os nossos familiares, como nós nos comportamos entre os nossos amigos, até mesmo observar que tipo de amigos são esses. Porque influencia muito, queridos. Ver prudentemente como andamos, influencia muito com quem andamos também. Como diz o pastor Samidian, Antônio Samidian, me digas com quem tu andas, e eu profetizarei o teu futuro. Vê que coisa, né? Mas é uma verdade. É tão triste, queridos. Por quê? Porque as pessoas com quem nós andamos vão sempre ser uma influência.
positiva ou negativa. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo fala que nós devemos ver prudentemente como andamos, não como nécios. O nécio vai para onde o vento vai. Aonde o vento tocar, ele vai. Para onde o vento soprar, ele anda. Mas o sábio não. O sábio para e escuta. Vê o que Deus está dizendo. Vê o que a palavra do Senhor orienta. E aí nós vemos então, versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Oh, amados, que coisa gostosa, né? Que receita maravilhosa. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Não tem receita melhor do que essa para se encher do Espírito. Ah, pastor, eu queria tanto ser cheio do Espírito Santo, eu queria tanto ser cheio da presença de Deus. Queridos, quando nós entramos, quando nós pegamos e fazemos dessas palavras de Paulo uma receita para a nossa vida, né? Certamente, quando você começa a falar e salmodiar, né? Quando você começa a bendizer ao Senhor, quando você começa, cânticos espirituais são cânticos que ainda não foram escritos. Cânticos espirituais é você pegar a palavra de Deus, como tivemos a oportunidade de passar pelos Salmos, quinta-feira nós lemos Salmos 83, pastor? Não, 113, né? 86. Que lindo! Quantas vezes nós ouvimos aqueles salmos em louvor, né? Não há entre os deuses semelhante a ti, Jesus, e nada existe que se compare às tuas obras. Só tu és santo e operas maravilhas. Só tu és Deus, só tu és Deus. Dar-te-ei graças, ó Deus, Rei meu, de todo o meu coração. Então nós vemos que o conselho aqui de encher-se do Espírito, talvez você pode não ser um escritor de salmo, mas querido, como é gostoso você ser grato ao Senhor, porque Ele vai terminar a sua primeira fase aqui, no versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Olha a gratidão de novo aqui. Dando sempre, por tudo, ao nosso Deus e Pai. Queridos, deu certo aquilo que você planejou? Não deu certo aquilo que você planejou? Se deu certo, você glorifica a Deus. E se não deu certo, você glorifica ao Senhor, não sendo passivo, né? Conformando com a situação errada, não. Mas dizendo, Senhor, eu sei que Tu estás com as mãos nesse projeto, e eu sei que lá na frente, a graça do Senhor manifesta sobre a minha vida, me levará a glorificar mais e mais o Teu nome ainda, porque o Senhor é fiel. Então, primeiro, Ele nos manda enchermos do Espírito, falando entre nós. Não é falando entre nós quem ganhou a luta ontem, não é falando entre nós quanto está o jogo do time tal com o time A com o time B, não falando entre nós questões de como vão as questões políticas do país, não, amados, é falando entre nós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Isso nos traz o quê? A presença do Espírito Santo de Deus. Isso nos enche, queridos, nos enche, e aí nós vamos encontrar o quê? Gratidão no nosso coração. Vamos entender que o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus maravilhoso, e que não perde o controle de absolutamente nada em nossas vidas.
pés. Então, por isso, ele diz aqui, sede imitadores de Deus. Não podemos imitar Deus de qualquer forma, não podemos imitar a Deus tendo uma língua que não professa palavras de santidade, que professa, que não observa os dias maus, que não observa a forma como as pessoas tratam umas às outras, não expressam o amor de Deus. Nós temos que imitar a Deus sendo aquilo que Jesus procurou nos mostrar quando estava ainda conosco aqui nessa terra, queridos. É uma das formas de imitar a Deus. E quando se trata de falar entre nós, salmos, cânticos e hinos espirituais. Alguém chegou para falar mal de alguém para você? Não compre esse peixe. Não compre esse BO. Tenha atitude. Irmão, é mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos colocar isso nos pés do Senhor. Vamos orar por esta causa. Olha, você viu? Dessa vez, não, amados. Deus é um Deus sábio. Deus é um Deus santo. E que nos chamou para sermos seus imitadores. Mas os dias são maus, porque tem faltado a palavra de Deus. Tem faltado meditar. Nós vemos que nós temos decisões a tomar. Todos nós temos decisões a tomar. O que queremos herdar daquilo que está escrito? Toda a herança de bênção já nos foi dado. Se você ver o capítulo 1, Paulo vai falar exatamente isso. Capítulo 1, versículo 3, ele começa bem dizendo do Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Dá a impressão que não precisa fazer mais nada. Mas você continua no capítulo 2 e fala, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. E quando vós estavais mortos nas vossas ofensas e pecados, ele vos ressuscitou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aí ele continua falando da nossa mudança. Queridos, é isso que agrada o coração de Deus. Um coração que não apenas decide mudar, mas um coração que muda. E é isso que nós temos que ficar atento. Principalmente nesse tempo, nesse mês. É um mês de muitas oportunidades para se desviar os olhos do Senhor. É um mês de muitas oportunidades, por quê? Porque às vezes recebemos familiares de fora, pessoas que vêm de fora, a cidade fica muvucada, o comércio fica agitado, e se nós não vigiarmos, nós não atentamos para aquilo que Deus quer que nós realmente façamos. Então, abra os teus olhos. Cuidado, não se deixe levar, não se deixe influenciar pelas coisas negativas, pelas coisas que entristecem o coração de Deus. Fique muito atento, porque muitas ofertas surgirão, para que você possa entristecer o coração de Deus. Porém, o Espírito Santo de Deus nunca nos deixará desinformado daquilo que precisamos saber em relação à vontade de Deus para as nossas vidas, queridos. Amém? Vamos nos colocar de pé.